Fala pessoal, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo pós-jogo. Copa do Brasil, terminou agora a partida. Jogo de ida, quinta fase da Copa do Brasil. Fluminense 0, Operário 0, partida de ida lá no Paraná, lá em Ponta Grossa, né, no estádio lá da equipe do Operário, tá? O que acontece, gente? A gente, no último vídeo que eu fiz, antes de começar esse bate-papo de hoje, eu expliquei, né, para quem não me conhece, meu nome é Aloísio, eu sou torcedor do Fluminense Futebol Clube. Há mais ou menos um ano, pouco mais de um ano, eu comecei com alguns bate-papos pós-jogos do Fluminense. Toda vez que o Fluminense jogava, né, eu fazia um bate-papo pós-jogo nos meus stories do Instagram, na minha conta pessoal, e isso foi cativando algumas pessoas, né? Até agradeço aí você que me acompanha desde essa época, né, dos stories no Instagram, né? Você que foi meu seguidor fiel, digamos assim. E eu decidi mudar desde o último jogo contra o Santos, né? Então, no último bate-papo, Fluminense 3, Santos 2, pelo Campeonato Brasileiro, eu fiz a alteração, né? Que a alteração foi essa. Eu passei as nossas análises, os nossos bate-papos para vídeos em formato de reels. Inclusive também eu estou com um canal no YouTube, o @Aloísio883, tá? Depois eu vou colocar aqui direitinho para vocês, mas é @Aloísio883, o meu canal onde eu vou postar também esses vídeos com os nossos bate-papos, né? Estou tentando aprimorar aí, espero que vocês gostem desse novo formato. Inclusive está tudo ainda em fase de teste. Por exemplo, no último vídeo, vocês vão observar que o vídeo acabou antes da conclusão do bate-papo, né? Porque eu estou me adaptando a essa nova realidade, a esse novo formato. Então eu até peço desculpas para vocês, mas eu vejo que o que foi publicado já foi suficiente para poder tornar o meu bate-papo, a minha opinião como torcedor, né? Principalmente para que vocês tenham acesso. Então, ainda que o vídeo não tenha ido por completo no nosso bate-papo pós-jogo Fluminense 3, Santos 2, vocês vão poder ver lá boa parte da minha opinião. A parte mais importante, a reta final do vídeo, é que infelizmente não foi publicada, porque eu estou me adaptando a essa nova realidade, conforme eu expliquei para vocês, né? Então vamos falar do jogo de hoje, gente. Uma competição totalmente diferente do Campeonato Brasileiro, tá? É a Copa do Brasil, a quinta fase da Copa do Brasil. Isso mesmo, já aconteceram 4 fases anteriores. O Fluminense entrou na quinta fase porque está disputando a Copa Libertadores da América. Todas as equipes que estão na Copa Libertadores desse ano já entram na quinta fase, inclusive aquelas que disputaram a pré-Libertadores também começam na quinta fase, né? Então foi um sorteio que definiu o adversário do Fluminense, que foi a equipe do Operário, que é uma equipe lá do Paraná, conforme eu já falei. É uma equipe que atualmente está na Série B do Campeonato Brasileiro, na segunda divisão. Assim como tem equipes de terceira divisão, equipes de primeira divisão, essa fase da Copa do Brasil ainda é uma fase, digamos, muito democrática, né? Com muitas equipes de terceira, segunda divisão, enfrentando equipes de primeira divisão. Eu entendo que a partir de agora o funil ficará um pouco mais estreito e daqui para frente, provavelmente, nós até podemos ver alguma zebra ou outra, mas veremos a maioria esmagadora das equipes da elite do futebol brasileiro se classificando para as fases seguintes. Bom, vamos voltar aqui para falar do jogo de hoje, né? Para o jogo de hoje, o técnico Zubeldia, ele fez o time rodar, a equipe do Fluminense, como ele vem fazendo já em alguns jogos. O que acontece? É muito jogo, gente. É muito jogo. O Fluminense jogou domingo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense viajou até o Paraná, parece que está com problema no aeroporto lá do estádio, né, do Operário. Então você tem que aterrissar o seu avião no aeroporto próximo e fazer um percurso lá gigante de ônibus, entendeu? Então você sai de Santos, né? Você chega no Rio de Janeiro, você treina, né? E aí já tem que embarcar, fazer toda essa logística para chegar hoje no Paraná. Agora os jogadores provavelmente devem descansar, né? E aí vão fazer toda essa logística inversa
porque para chegar no Rio de Janeiro amanhã, né, não tem programação nenhuma normalmente quando acontecem essas viagens, então eles chegam ao Rio de Janeiro e já se preparam, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Jogo domingo no Maracanã, 8h30, já vai enfrentar a equipe da Chapecoense. Então o que acontece? É um cenário natural você ter que poupar. Ontem a equipe do Flamengo poupou jogadores também. Então você tem que poupar. Não tem como você disputar todas as competições com os mesmos jogadores em todos os jogos. Você tem que fazer o time rodar. E é aí que acontecem os problemas, né? Daqui a pouco a gente provavelmente vai ter que escolher uma competição ou outra para poder disputar, digamos, com mais afinco. Porque é humanamente, assim, não digo impossível, mas praticamente impossível, né? Você conseguir disputar todas as competições sempre com a mesma equipe, os mesmos jogadores, levando em consideração que são 3 competições, tá? Então vamos lá, Fluminense e Operário, né? O Fluminense fez a escolha de rodar o elenco, a comissão técnica, o Zubeldia, que é o treinador. Então o Savarino nem viajou, tá? Bernal também nem viajou. Nós já estávamos sem o Lúcio, que é o melhor jogador do time, esse aí por contusão, não por opção técnica. E por opção técnica, o Savarino foi poupado, que é o segundo melhor jogador da equipe, né? E assim como outros jogadores. Nós tivemos hoje a estreia do zagueiro uruguaio Midjan, que a princípio teria vindo para ser titular do Fluminense, né? Uma revelação do futebol uruguaio, e não vinha tendo oportunidade. Hoje jogou. Vamos falar um pouquinho sobre a estreia dele, né? Então o Fluminense foi a campo com o Fábio, foi a campo com o Midjan, né? É Milan com 2 L's, mas como ele é uruguaio, esse doble L tem som de J, então é Midjan, né? Ignácio, que é brasileiro, zagueiro do Fluminense. Nas laterais, Samuel Xavier e René, que eu considero hoje a dupla de laterais reservas da equipe do Fluminense, principalmente depois da última partida contra o Santos, do Guga e do Guilherme Arana, né? No meio de campo, nós tivemos Martinelli, Hércules, Alisson ganhando mais uma oportunidade, uma trinca de volante. Na frente, nós tivemos Kevin Serna, John Kennedy no comando de ataque e na outra ponta, Agostinho Canóbio. Esse foi o time do Fluminense que foi a campo hoje para enfrentar a equipe do Operário do Paraná. E aí o que acontece? Começa o jogo, a gente vê um campo horrível, a bola pererecana, a bola vai quicando, parece bola dentão de leite. Por quê? Porque o campo é horroroso, parece balão de festa. A bola não consegue rolar na grama. A bola não consegue. A minha percepção, vendo a partida, parece que embaixo da grama eles botaram terra para poder cobrir os buracos, tentar fazer ficar no mesmo nível. Para um jogo de solteiro e casado, de final de ano, de festa de empresa, é ótimo, entendeu? Um jogo de RH versus departamento pessoal é perfeito. Mas uma partida de futebol profissional não pode ter um jogo no campo como esse, com todo respeito lá, a equipe do Operário, entendeu? Que tem as suas razões para poder mandar os seus jogos lá naquele estádio, mas, pô, tem que cuidar melhor do gramado. Nós tivemos o mesmo problema contra a equipe do Laguária, lá da Venezuela. O campo também é horroroso, só que lá a grama é muito fofa, muito alta, entendeu? Então, assim, gente, o que garante a qualidade do espetáculo também são as instalações que o espetáculo propicia. Um cantor extremamente famoso, ele pode cantar num palco improvisado e fazer um grande sucesso? Pode. Isso aí você não tem sombra de dúvidas, né? Mas o que é melhor para o show? Que ele vai cantar num palco improvisado com 2 caixonetes de feira e um microfone, entendeu? Ou que ele vai cantar num palco já bem montado, com iluminação, com estrutura, com efeito de luzes. Não vai ser bem melhor o show? Vai valer muito mais a pena em relação ao ingresso? Enfim, né, o que eu vou falar sobre a questão de campo? Ninguém se preocupa com campo. É por isso que na Europa você vê um time lá de 3ª, 4ª, 5ª divisão, porque lá também tem competições assim, como a Copa do Brasil, e você não vê essa qualidade de gramados horrorosos. Essa que é a verdade, tá? 7 minutos de jogo, o Martinelli se machucou. Olha a preocupação aí. Por causa do campo.
Não aconteceu nada, ele pisou na grama e sentiu lá o músculo da coxa, teve que ser substituído. Podemos ter perdido o Martinelli 1 mês, 2 meses, um monte de competição importante. Depois do jogo contra a Chapecoense, o Fluminense vai para a altitude e enfrentar a equipe do Bolívar pela Copa Libertadores para decidir o seu futuro na Libertadores. Olha só, gente, olha só, entendeu? Então, mas ninguém se preocupa com isso, não. Tá? Para eles, o importante é botar 10 mil torcedores, jogar no campo horrível, porque isso que vai fazer o Operário ganhar o Fluminense e se classificar. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Por favor. Mas, enfim, então o jogo, o primeiro tempo foi horrível, horrível. Quando o Martinelli se machuca, quem entra? Otávio. Os erros te deixam mais forte. O Otávio tá musculoso. O Otávio vai disputar o próximo Mister Universo, porque a quantidade de erro desse cara é impressionante. Ele era a 7ª opção, agora é a primeira opção em todos os jogos. Ele entrou, já deu um passe errado, quase que o jogador do Operário cria uma grande oportunidade, poderia até ter feito o gol. Para sorte do Fluminense, isso não aconteceu. O jogo vai correndo, John Kennedy prendendo muito a bola, não era jogo para prender a bola, não era jogo para correr com a bola, porque não dá para dominar a bola sempre, a bola bate no teu joelho e vai subindo, porque o campo é irregular. Não é jogo para você poder reter a bola e não é jogo para você correr com a bola no pé. É jogo para você receber a bola, você andar um pouquinho com ela e já dar o passe e aparecerem opções. Só que isso o Fluminense não conseguiu fazer. A sua trinca de volantes, depois da entrada do Otávio, piorou. O Fluminense não conseguiu desenvolver uma jogada ofensiva. Conseguiu trocar 3, 4, 5 passes, como normalmente o Fluminense consegue fazer, muito difícil, porque o Fluminense não está adaptado a jogar nessas condições. Foi esse o fator determinante para o empate? Não. Mas é claro que influencia bastante. É claro, o Operário também não produziu nada. O jogo estava tão ruim, mas tão ruim, que o árbitro deu 5 minutos de acréscimo e acabou o jogo com 4 minutos. O árbitro acabou o jogo antes. Ele deve ter olhado, deve ter falado, o jogo é uma porcaria, vou acabar com essa partida logo, pelo amor de Deus. Né? Vem o segundo tempo, o jogo continua a mesma pegada, né? O Zubeldia sem opções, levou o Ganso, mas não era jogo para o Ganso, ainda bem que ele não entrou, porque o Ganso é um cara que precisa do campo em condições mínimas, porque ele é o cara do passe, entendeu? Ia acabar se complicando, ainda bem que ele não foi acionado, né? O Zubeldia até fez algumas alterações, colocou em campo o Castilho, colocou em campo o Arana. O Fluminense até tentou produzir alguma coisa. A melhor oportunidade do jogo foi um chute do Operário, né, numa bola que o Kevin Serna marcou a distância, né, marcou EAD, o jogador do Operário. O jogador tabelou, avançou sozinho, tocou para o camisa 9, Caio Dantas, se eu não me engano. Ele fez o pivô e o Bosquilha acertou um belo chute e o Fábio fez uma grande defesa. E a melhor oportunidade do Fluminense no jogo foi um cruzamento agora na reta final, que o Samuel Xavier teve a chance de fazer o gol, mas deu um peteleco pro gol. Aliás, Samuel Xavier há muitos anos que não consegue atacar como ele atacava antes. Samuel Xavier está muito mais para zagueiro. Daqui a pouco ele vai descer e vai virar zagueiro de vez, porque ele não faz uma jogada ofensiva de lateral. O Fluminense colocou o Castilho em campo e não teve cruzamento. Gente, precisa ter cruzamento. O exemplo disso está aí no último jogo. O Fluminense fez 2 gols e venceu a equipe do Santos como? 2 cruzamentos. 2 feitos pelo Guga, que hoje não jogou. Primeiro cruzamento, Castilho fez o gol, domingo passado. Segundo cruzamento, John Kennedy fez o gol da vitória. Hoje isso não aconteceu. Um jogo como esse, você vai vencer como? Lançamentos, cruzamentos, tá? E toques de bola. Aproximação para toque. Não é correndo com a bola dominada, não é prendendo a bola demais. Até porque as condições do gramado não permitem que esse tipo de jogo funcione. Foi o que aconteceu com a equipe do Fluminense. Né? Final da partida, o Operário não produziu mais nada, o Fluminense nada produziu. Nós vimos alguns lances bizarros, inclusive, e o Fluminense volta do Paraná com empate, que é bom para as suas pretensões. Vai decidir a vaga dia 12 de maio no Rio de Janeiro, tudo aberto. Qualquer empate vai para os pênaltis. Uma vitória simples garante o Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil. Gente, agora é virar a chave. Próximo jogo, domingo. O Fluminense enfrenta a equipe da Chapecoense
no Maracanã, às 8h30 da noite, pelo Campeonato Brasileiro. Precisamos vencer. É uma partida que o Fluminense não pode negociar nada, nem empate. Precisa da vitória, porque vencer essa partida se mantém nas cabeças do Brasileirão. E aí sim é pensar na Libertadores e no nosso futuro na partida contra o Bolívar, lá na Morreba, lá na altitude. É isso, galera. Vamos virar a chave. Fluminense empatou. Próximo jogo, Campeonato Brasileiro, domingo. E nós estaremos aqui no nosso bate-papo nesse novo formato, né? No meu canal, no YouTube, o @luizio883, e também aqui nos vídeos em formato de reels, tá? Espero que vocês gostem desse bate-papo, desse novo formato. Tá tudo muito no início, vou errar bastante, mas vou aprender também bastante. Prometo tentar melhorar o máximo possível. É isso aí, galera. Nosso compromisso fiel, como eu sempre falo, domingo, depois de Fluminense e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o nosso bate-papo pós-jogo, perdendo, ganhando, empatando. Mas, como sempre, estaremos aqui com a expectativa e a esperança de que o Fluminense consiga mais essa vitória no Campeonato Brasileiro. É o que nós, torcedores do Fluminense, esperamos. Pelo menos uma coisa é certa: o jogo que aconteceu hoje nesse gramado horroroso não vai se repetir no Maracanã, porque o gramado do Maracanã é muito melhor, né, gente? Então, para você que está aí aproveitando esse resto de feriado, para você que amanhã ainda está de folga, meu grande abraço para vocês, uma boa noite, uma boa semana. Fiquem com Deus, até domingo. Saudações tricolores, valeu, fui!